Muito bem, gente. Voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com o Coronel Marcos Sérgio, que é o secretário de Ressocialização e Inclusão Social do Estado de Alagoas. Secretário de Estado. É bem diferente, porque dá uma outra personalidade, inclusive, ao trabalho que é feito. Hoje o trabalho de ressocialização é feito com uma seriedade total e absoluta. Não que não fosse no passado, mas não se dava a devida atenção, não é, Marcos Sérgio? Hoje mudou completamente de figura. Mudou. Criou personalidade. Criou personalidade. Sim. A Secretaria de Ressocialização, ela tem uma linha própria de trabalho, não é nada empírico, não, né? Você falava, inclusive, no final do programa, no final do bloco, sobre a questão da EAD, dos cursos superiores que estão sendo feitos, e que você queria, inclusive, citar. Pode citar à vontade, os colaboradores. Nós temos lá o NOPAR, né? Nós temos em torno de 10 reeducandos que estão fazendo curso superior à distância. Na parte de provas, a universidade ela designa representantes dela para fazer a parte de aplicação de prova. E eu estava falando também do trabalho da Andréa. A Andréa é uma gerente nossa de laborterapia e ela que coordena essa parte da educação. A educação hoje, nas legislações dos últimos anos, ela propicia uma parte importante na ressocialização, porque ela tem também uma questão da remissão de pena, ou seja, o reeducando que ele faz. Nós publicamos o decreto, uma portaria por esses dias, no qual regulamenta isso, né? Então aquele reeducando que ele faz a resenha de um livro, né? Tem todos uns parâmetros, ele tem a ser homologado, obviamente, pela Justiça da Execução Penal, a redução de pena. Muito bem. E a André, ela coordena essa parte que versa sobre propiciarmos cursos para essas pessoas, é muito importante. Demais. Porque o vetor... Prepará-lo para a vida. O vetor criminalidade e educação, ele infelizmente, em algumas vezes, eles estão juntos. O ser humano, o cidadão, quando ele não tem noção de direitos, né, de diretivas sociais, de educação básica mesmo, ele realmente, às vezes, ele pode cometer delito. E no sistema prisional, como eu falei, a André, ela tem essa missão de não só para a parte do curso superior, mas também cursos técnicos como o PROCAP, o DEPEN, o Ministério da Educação é um parceiro importante, e também nos cursos básicos de formação para essas pessoas. Muito bem. Agora vamos a uma outra parte. Na hora em que a laborterapia é aplicada, vocês tiveram uma coisa assim fantástica, que foi quase que a criação de um mini distrito industrial colado ali na ressocialização, que propicia empregos para determinadas manufaturas ou fábricas mesmo. Me conta. O núcleo Bernardo Oiticica, né? Nós estamos na fase 1 e estamos avançando para a fase 2. Muito bem. Então, eu tenho orgulho de falar que todas aquelas empresas que estão no entorno do sistema prisional, eles têm, obviamente, um fomento de localização, tem um fomento fiscal, e uma das contrapartidas é justamente absorver essa mão de obra carcerária. No começo era a mão de obra do regime fechado, e hoje praticamente todas elas estão com mão de obra do regime semiaberto. E tem um detalhe muito importante. Temos uma dessas fábricas lá, onde o reeducando ele começou na parte básica, e hoje ele teve uma progressão, e a própria empresa contratou ele, e hoje ele é de uns fiscais, um chefe. Acabou a pena. E ele continuou. Acabou a pena e ele continuou. E é o chefe lá dessa. Olha, uma fábrica que nós chamamos lá de pré-moldado. Pode falar o nome, não tem problema não. Da fábrica de pré-moldado. Porque está ajudando na institucionalização. É um parceiro importante. Você vê que eu digo que todos aqueles empresários lá, os senhores empresários, são visionários. Visionários porque eles, primeiro, acreditaram nessa oportunidade que o Estado deu de fomento fiscal, fomento geográfico, e também nessa contratação de mão de obra carcerária, que para o empresário também é muito interessante. É verdade. A mão de obra carcerária, ela equivale a quase 1/3 do trabalhador normal, vamos dizer assim. Certo. E como eu te falei, o índice de problema é baixíssimo, é menos de 2%. Muito bom. Então, nós temos... com esses empresários, eles absorvem a mão do carcerária. É uma pessoa que, via de regra, ele não dá problema, porque ele está
se beneficiando disso, tendo aquela oportunidade, trabalhando, e ele aproveita muito bem isso. Eu queria só te falar algumas empresas, alguns parceiros, alguns amigos que dão essa oportunidade. Okay. A agência de fomento de Alagoas, a Desenvolve, Desenvolve, meu amigo Rafael. O Rafael hoje, lá, ele é uma pessoa que nos ajuda muito. O Rafael tem uma história muito interessante, porque ele começou quando ele estava na iniciativa privada, o pai dele tem uma fábrica lá de argamassa, então ele, do próprio núcleo industrial Bernardo Oiticica, na primeira fase, ele absorveu o mão de obra carcerária. Depois ele foi secretário de Estado do Trabalho, absorveu o mão de obra carcerária e agora está na agência de fomento absorveu o carcerário. Inclusive, com ideias maravilhosas. Um jovem aí que faz o diferencial nessa visão. Gosto muito dele. Nessa visão de futuro. E está fazendo um trabalho excelente lá na Desenvolve, né, propiciando, capilarizando oportunidades, né, para as pessoas. Talvez até ajudando esse pessoal que ainda está sob esse regime, amanhã se tornar um empresário lá fora. Com certeza. Você me deu até uma ideia aí, depois vou até bater um papo com ele. Tem que bater, dar continuidade ao processo. Claro. A BBA Nordeste, Indústria e Comércio de Containers, também isso aqui tem uma história maravilhosa. O pessoal, uns industriais que vieram de Belém do Pará, implantaram a BBA aqui no Nordeste, eles estavam escolheram Alagoas e, escolhendo Alagoas, tiveram essa visão de fazer a contratação de mão de obra. Nós já mandamos uma certa quantidade de pessoas para lá, estão pedindo mais porque dá certo. Claro. Porque dá certo. Claro. A companhia de edição e publicação de Alagoas, lá com o Marcos, a CEPAL. Marcos Kilman, o nosso querido amigo da CEPAL. Também referencial, muito bom. Tem um... Que imprime a nossa revista do Tribunal de Contas. E também o nosso diário oficial, né, na versão impressa. Exatamente. E o Marcos Kilman também tem uma visão muito interessante, porque lá tem um dos melhores testemunhos de um jovem que cometeu um delito, foi absolvido pela reintegração social, designamos ele para a CEPAL e ele tem um testemunho disso, que ele está tendo outra oportunidade. Muito bom. Muito legal. Aliás, me perdoe, meu querido Marcos Kilman, ele está tentando cada vez mais, não se fala mais em CEPAL, mas em gráfica Graciliano Ramos. Legal, fazer um registro muito interessante, né? A Casal também, cada um tem uma história. É bom, a Casal, ela tem uma referência muito boa, porque foi a primeiro órgão do Estado a fazer o contrato com a gente. Muito bom. Ela ganhou um prêmio agora esse ano, por justamente ter sido o primaz nessa diretiva da ressocialização. E, enfim, a Casal ainda continua sendo uma referência importantíssima. A Defensoria Pública do Estado, lá com o Ricardo Melo, também muito bem, temos. Ajuda demais, né? Ajuda e dá o exemplo. Exemplo. Eu registro sempre que esses órgãos, eles têm que dar o exemplo. Claro. Tem que dar o exemplo. Não pode ser um isolado, não. Claro, tem que ter inclusive. Parceria. No próprio Supremo Tribunal Federal, nós temos reeducando lá, né, lá de Brasília, que trabalham lá. Então, é um órgão que dá um exemplo. Então, a gente aproveita essa oportunidade, Geraldo, para convidar, agradecer, e continuar nessa diretiva. Não tenho dúvida. A Defesa Civil lá, com o nosso major, comandante lá da Defesa Civil, também nós temos reeducandos lá. O DR, nós também temos. A empresa Juntamix, a Fundação de Amparo à Pesquisa, o FAPEAL, nós temos também. Indústria de Alagoana de Colchões e Espumas, perfeito. A Bonsano lá com o nosso amigo Júnior. A Indústria de Artefatos de Arame, a Ferplais, o Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural, o pessoal, nossos muito colegas bom. Lá da Emater, o ITERAL, que é Instituto de Terras e Reforma Agrária, o IMA, que é Instituto do Meio Ambiente, e o próprio Palácio do Governo, nós temos lá muito bem, gente, alguns lá. Reeducandos fazendo tem que dar o exemplo. Tenho mais aqui, mas deixa para não ficar muito... Mas tem que dar o exemplo, é isso mesmo. Eu acho que por isso que outro dia eu falei no telefone com o Marcos, eu vou mandar no segmento. Se você mandar alguém, você vai mandar de um determinado segmento. Eu quero você. Aí tá entendido agora porque eu quero você? Tá, porque você dá geral. Agora, quer me mandar
uma entrevistada boa, por exemplo, que você me deixou com água na boca, é a que você citou. Da reintegração e da educação. A Shirley e a Andréa. Pronto, me mande as duas para a gente fazer um bate-papo com elas aqui. Vou pedir. Entendeu? Pode agendar. Vou agendar. Agora vamos entrar num pequeno recessinho de fim de ano, mas logo na primeira semana de janeiro já estaremos de volta, gravando normalmente, e aí vamos fazer isso. Tá bom, porque vamos lá. Eu acho o seguinte, é aquilo que eu falei no princípio do programa, sabe, Marco Sérgio? Os bons exemplos precisam ser citados aqui e alhures, sobretudo alhures, porque a mania de dizer pior índice não sei o que, Alagoas, Alagoas. Pô, vamos falar das coisas boas. É claro. Deixa eu só continuar aqui para terminar os colegas, né, para a gente fechar essa pauta. A perícia oficial lá com o Dr. Manuel, nós temos pessoas trabalhando lá no ML, na própria perícia oficial. A Procuradoria-Geral do município de Maceió, ou seja, isso aqui é um exemplo de que não é só uma ação de governo, é uma ação de Estado. De Estado, não tenho dúvida. Estado perene, a Secretaria de Estado da Educação com o governador Luciano, como eu falei, a Fazenda com o Santoro, a Secretaria de Estado da Mulher e dos Direitos Humanos dá o exemplo de contratar essa mão de obra carcerária lá com a nossa secretária Cláudia, a Secretaria de Estado de Segurança Pública com o Coronel Lima Júnior, que teve a inclusão desses reeducandos regularizadas na época do Dr. Alfredo. E você veja, na segurança. Na segurança é uma quebra de paradigma, muito grande. Exatamente. E eu faço esse registro especial ao Dr. Alfredo porque foi ele lá que conseguiu fazer a regularização. O Coronel Lima Júnior vem mantendo essa diretiva e dá o exemplo. Se a própria Secretaria de Segurança faz essa contratação, né? E eu queria te falar, Geraldo, que não é uma coisa empírica. É todo um trabalho que é feito de uma anamnese psicossocial daquela pessoa, os vínculos familiares, o histórico de toda a vida carcerária. O potencial dele para se tornar um cidadão para valer. A capacitação, que não adianta mandarmos uma pessoa sem a capacitação para poder fazer esse exercício. A SEDETUR, nosso amigo Helder também é um exemplo lá. A CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura. Agora temos que correr. Vamos correr. A própria secretaria nós temos lá com a gente, a Secretaria de Trabalho e Emprego, Solidez Pré-Moldado e a CETRAND que o nosso amigo Mozart que contratou agora. Meu querido Mozart, um abraço para você, viu, Mozart? Estou com saudade. Grande figura. Meu amigo Marcos Sérgio, espero que você tenha ficado satisfeito. Satisfeitíssimo. Eu não fiquei. Satisfeito, mas estamos prontos aqui. Não, eu achei muito pouco. Vamos marcar outra. Pois é. Vamos marcar. Não, eu acho que está na hora da gente marcar um almoçando com a notícia com a ressocialização. Vamos marcar, vamos fazer isso aí, logo em janeiro a gente fazer isso e você monta aquele de 8 pessoas e a gente faz um almoçando com a notícia. Tá bom, vamos fechado. E se bobear a gente vai fazer lá dentro da secretaria. Vamos fazer na secretaria. O Vitor já está anotando aí, o Vitor vai articular comigo. Muito obrigado, Marcos, por ter vindo. Obrigado. Eu queria aproveitar esse momento para agradecer toda a sociedade alagoana. O ano de 2016, como eu falei, um ano dificílimo, mas com técnica, com profissionalismo, com respeito, com dignidade, a gente está cumprindo essa determinação do governador, que é trazer a paz, trazer oportunidades aí para todos os alagoanos. Muito obrigado. Obrigado a você, obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora, até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Olha lá, ele mandou dizer que quer, quem manda é ele, então o encontro está marcado. Até lá, gente.